Boa noite, Carol. Quem está chegando aqui? Gleice. Boa noite, Carol. Boa noite, Gleice. Vamos lá. Galera, vamos falar hoje sobre via aérea básica e oxigênio-terapia, tá? Então, assim, toda vez que a gente pensa em manejo de vias aéreas, é importante a gente entender que eu preciso saber indicar corretamente quando é necessário intervir numa via aérea, tá? E das intervenções que a gente vai fazer, geralmente a gente vai lidar com oxigenoterapia. Então, a oxigenoterapia é indicada para o tratamento ou prevenção da hipóxia. Aí a gente vai entender hipóxia como uma pressão arterial de oxigênio menor que 60 milímetros de mercúrio, com uma saturação menor que 90 a 95%. Então, para eu ver a pressão arterial de O2, a PaO2, eu preciso de uma gasometria. No pré-hospitalar, a gente não vai usar referência de pressão arterial de O2. A gente não tem gasometria no pré, gasometria só no intra-hospitalar, pronto-socorro e UTI, certo? Mais até UTI do que pronto-socorro. Então, a gente vai trabalhar realmente com saturação, certo? Então, assim, essa relação da presença de oxigênio no sangue arterial, ela é resultado da diferença entre a quantidade de oxigênio que eu oferto para o paciente, a gente chama isso de fração inspirada de O2, ou FiO2, é a quantidade de O2 que eu ofereço ao paciente. E é a relação entre isso e a quantidade de O2 que eu ofereço e a ventilação nos alvéolos e a distribuição dessa ventilação em relação à perfusão, ou seja, a capacidade que o organismo tem de espalhar esse oxigênio para os tecidos do corpo, para os demais órgãos do corpo. Então, a pressão arterial de O2 ela é resultado, então, da quantidade de O2 que eu ofereço e da capacidade do corpo de levar esse oxigênio até os tecidos. Tá? Objetivo do tratamento na oxigenoterapia: manter uma PaO2 próximo de 80 milímetros de mercúrio, né? E uma saturação aí em torno de entre 90 e 95, o ideal que fosse acima de 95. Mas hoje, para a situação de urgência e emergência, nós toleramos até 90% de saturação. Sendo que, assim, quando a saturação baixa abaixo de 95%, isso já deve chamar a atenção da gente. Tá? Bom, eu consigo oferecer oxigênio para o paciente de diversas maneiras, com sistemas de baixo fluxo e de alto fluxo. Aqui eu tenho um exemplo de dois sistemas de baixo fluxo, né? São o catéter nasal e o catéter nasal tipo óculos. Então, esse aqui é o catéter nasal. Opa, não. Deixa eu colocar minha caneta aqui. Esse é o cateter nasal e esse aqui é o cateter nasal do tipo óculos, certo? Aqui eu tenho o fluxômetro, lembrando que o fluxômetro vai medir aqui até 15 litros de O2, tá certo? Fabrício, mas a esferazinha aqui dentro, ela pode chegar até aqui em cima. Pode chegar até aqui em cima. Só que passou dos 15 litros, eu já não tenho certeza de quanto oxigênio eu estou oferecendo para o paciente. Isso aí, a esfera cá em cima, né, a bolinha de metal cá em cima, pode significar mais de 30, 40 litros de oxigênio, tá certo? Então, oxigênio, assim como qualquer medicação, gente, é uma terapêutica. Se eu oferecer errado, eu posso causar danos ao meu paciente. E não é o objetivo da gente tratando o paciente na urgência, tá? Então, eu posso manter até os 15 litros. Só que, catéter nasal, eu só posso usar de 5 a 6 litros por minuto.
certo? 5 a 6 litros por minuto, não posso usar mais do que isso. Por quê? A saída do oxigênio aqui, se eu aumentar para 7 litros, por exemplo, aqui, forma um jato que vai lesionar a mucosa nasal. Então, para catéter nasal tipo óculos, ou o catéter nasal simples, eu só posso usar de 5 a 6 litros por minuto, no máximo, tá? Bom, é importante entender que cada litro de O2 que eu ofereço para o meu paciente equivale a mais ou menos 4% de fração inspirada de O2, tá certo? Toda vez que eu entrego o meu paciente, então, vou colocar para ele 3 litros por minuto, certo? Quantos por cento de O2 eu vou oferecer para ele, então? E aí, gente? Se eu ofereço 3 litros, quantos por cento de O2 eu estou oferecendo? Cadê este povo? Tem alguém na sala? Se cada litro equivale a 4%, se eu oferecer 3 litros, quantos por cento de O2 eu estou oferecendo para o meu paciente? 25? Por que 25? Explica aí, dona Gleice. 21% do ambiente, 3 vezes 4, três vezes 4, 12. 12 com 21 do ambiente, eu vou ter aí 33% de fração inspirada de O2. Então, assim, por que a gente considera a concentração de O2 do ar ambiente? Né? Porque esses sistemas não são fechados, certo? Então, se o meu paciente está respirando 3, eu vou fazer 3 vezes 4, que é igual a 12%, mais 21% do ar ambiente, o que é igual a 3, acabou minha página, 3% de FiO2 para o meu paciente. Quando eu suplemento esse oxigênio com 3 litros. Tá certo? Bom, isso é importante saber quando você vai fazer a oxigenoterapia no seu paciente, quando vai fazer gasometria, para poder informar quantos litros de O2 você está fornecendo, para ter uma ideia da FiO2 que esse paciente está recebendo. Tá? Se esse sistema fosse fechado, aí nós consideraríamos apenas a concentração do catéter, que seria 12%. Mas como o sistema é aberto, o paciente ele consegue inspirar o ar do ambiente. Tá? Se o meu paciente tem uma necessidade maior de oxigênio, então eu preciso de um dispositivo de alto fluxo. E aí nós temos a máscara de O2 com reservatório, que ela pode ser reinalante ou não reinalante. Tá? Então, essa aqui é a máscara de O2 com a bolsa reservatório. Tá? Essa máscara simples praticamente não se usa mais.
Então, aqui, quando você tem uma válvula nesse orifício aqui, esse sistema se torna não reinalante. Ou seja, o paciente só consegue inalar o ar que vem daqui da bolsa. Ele não consegue inalar o ar do ambiente ou inala o ar do ambiente em menor quantidade. Mais uma vez, como essa máscara não é 100% fechada, então não dá para considerar que aqui ela vai dar 100%, ela fica em torno de até 85% de fração expirada de O2. Essa seria a concentração de O2 que esse paciente está tendo acesso, certo? Máscara de Venturi, sistema de Venturi. O sistema de Venturi ele foi criado para pacientes portadores de DPOC. Por quê? Porque nesses pacientes eu preciso limitar a oferta de O2 para não causar apneia no paciente. Peraí, Fabrício, O2 causando apneia, como é isso? Olha só, o centro respiratório que fica lá no bulbo, ele detecta a quantidade de gás carbônico que nós temos na corrente sanguínea, tá? Então, se eu ofereço, o meu paciente portador de DPOC, com o passar dos anos, ele se torna um retentor crônico de gás carbônico. Esse paciente ele perde a elasticidade do pulmão, então ele tem mais capacidade de inspirar e uma péssima capacidade de colocar o ar para fora. Então ele acaba acumulando gás carbônico. O centro respiratório dele lá no bulbo começa a perceber essa quantidade excessiva de gás carbônico como algo normal, tá certo? Lembra que o paciente hipertenso, com o passar dos anos, o centro vasomotor lá no cérebro entende que pressão alta é normal? Mesma coisa aqui no paciente com DPOC, tá certo? Então, o que vai acontecer? Se esse meu paciente chega na emergência com alguma dispneia, saturando baixo, e eu não sei que ele é DPOCístico, porque saturação baixa é normal no DPOCístico, é uma característica do paciente com DPOC. Mas se eu não sei dessa informação, eu vou correr atrás de oferecer oxigênio. E se eu oferecer oxigênio em livre demanda para o meu paciente DPOCístico, o paciente vai começar a expulsar muito gás carbônico e o centro respiratório no cérebro vai entender, olha, estamos perdendo gás carbônico. Vamos diminuir a frequência ventilatória, a frequência respiratória, para poder guardar gás carbônico novamente, estocar gás carbônico novamente. Certo? Bom, chega um certo momento de tanto você oferecer oxigênio que a taxa de CO2 fica tão baixa que o centro respiratório fala, pronto, agora a gente vai ter que parar de respirar. E gera uma apneia para o organismo conseguir reter CO2 novamente. Isso pode levar o paciente a óbito. No sistema de Venturi, a gente consegue com precisão dizer quantos por cento o paciente vai estar recebendo de fração inspirada de O2, de oferta de oxigênio. Tá? A maior válvula da máscara de Venturi é essa daqui, que é a laranja, que oferece no máximo 50%. Tá? Na emergência, a galera acha é muito comum você ver máscara de Venturi e a galera achar que está oferecendo 50%, é uma maravilha para o paciente. Só que o catéter nasal, se eu colocar ele a 6 litros, um minuto, quantos por cento eu vou estar oferecendo para o paciente? 6 vezes 4, 6 vezes 4, 24, mais 21, eu estou oferecendo 45%, tá? É isso que nós estamos oferecendo para o nosso paciente, 45% de oxigênio. Está perto dos 50%, certo? Então, em relação a FiO2, não há muita diferença entre a maior válvula do sistema de Venturi e um cateter nasal tipo óculos, tá? A não ser em relação ao aproveitamento, que com o paciente usando uma máscara, ele tem um melhor aproveitamento da oferta de oxigênio. Mas em relação a FiO2 é praticamente a mesma coisa, a diferença é de 5%. Tá? Por que isso aqui é para o DPO cístico? Porque eu consigo precisar quanto exatamente o meu paciente vai receber de O2 suplementar. O sistema de Venturi funciona aqui com a máscara, a traqueia, a válvula, a subválvula colorida e a válvula transparente, certo? Tem que ter essa válvula transparente, certo? Sem a válvula, não há como você garantir quanto
quanto de percentual de O2 está sendo oferecido ao paciente, ok? Ah, o que é que acontece? O oxigênio ele vem por aqui, pelo sistema, né, pela extensão aqui normal. Quando chega na válvula, ele sai por essas janelazinhas fenestradas aqui. Ao sair, ele vai fazer um giro e vai se chocar aqui com o ar ambiente nessa região dessa válvula transparente. E aí eu sei que só vai para o paciente, como é que fala? Apareceu? A quantidade de oxigênio que eu determino, tá? Só vai chegar para o paciente e sair. O que está determinado aqui nas válvulas, tá? Por isso que Venturi foi feito para o paciente de POCístico e consigo controlar qual oferta de oxigênio eu estou realizando. Beleza? Outra coisa, a gente, em relação ao oxigênio. No pré-hospitalar, quando você vai fazer transporte de paciente com um cilindro pequeno de transporte, você não coloca soro no umidificador. Quando o fluxômetro está na parede da ambulância, e você tem vias, rodovias, estradas bem pavimentadas, você pode usar o valor mínimo, o limite mínimo ali de soro para poder hidratar esse O2 para o paciente, se você for fazer um transporte de longa distância. Por quê? Por que a gente não usa soro no APH? Porque você vai conduzir esse paciente e esse soro vai chacoalhar e ele pode cair na extensão de O2 do paciente e acabar causando uma broncoaspiração. Então, por isso não se recomenda para o pré-hospitalar, para remoções de curta distância, certo? Hidratar esse oxigênio, umidificar esse oxigênio com soro umidificador. Tá? No hospital também, a recomendação hoje é muito baixa por causa da questão de infecção hospitalar. Enfim, né, a recomendação maior em hospital é se você for manter o paciente em períodos longos, tá? Porque o oxigênio, de qualquer forma, ele resseca as vias aéreas. Isso. Ele vai ressecar as vias aéreas. Então, na emergência, pronto-socorro, se for um período curto, o que é um período curto? 6 horas de observação, 12 horas de observação, no máximo 24 horas. Passou de 24 horas, tem que umidificar. Beleza? Tem que umidificar. Tá? Deixa eu seguir aqui. Macronebulizador é algo que você utiliza mais em terapia intensiva. Né? Ele solta uma névoa, um aerossol aqui com 100% de O2. E aí nós temos uma questão. Nesses tempos de pandemia, nada de usar esse equipamento. Porque se o seu paciente for um paciente portador de Covid positivo, assintomático, vai liberar uma névoa de aerossol rico em vírus. Tá? Ou o pior que pode acontecer, seu paciente ser portador de Covid, que não é detectável nos testes atuais. Eita, já tem isso já, infelizmente já. Nossas variantes aí, nem todo teste de Covid consegue detectar essas novas variantes. E não fique surpreso. É surpresa, só tem mulher aí na aula. Não fique surpreso se daqui a uns dias surgirem outras variantes aqui no Brasil, que o Brasil está um fabricante de novas variantes. Esses dias uma mãe com a criança, prossiga, Célio Borges. Eu vou falar no áudio, porque eu tô no celular, você tá me ouvindo? Ouvindo. Esse dia lá no hospital a gente tava com o nenenzinho de 1 ano e 3 meses. E a mãe queria, porque queria que a gente colocasse na nebulização, porém ele era positivo para Covid. Aí ela interrogou, ela bateu de frente, ainda ficou chateada, porque a gente não colocou na nebulização. Não, é perigoso. Perigoso para ela, perigoso para todo mundo no ambiente ali. Não tem Foi, a gente condições. orientou ela, explicou direitinho, mas ainda ficou
bastante chateada, mesmo com nossa explicação. Uhum. Aí só fez medicar endovenoso? Medicação endovenosa foi. Não tem jeito. Na verdade, hoje em dia, gente, ó, nebulização em hospital já deveria ter sido abolida há muito tempo, né? Toda a nebulização, todo o processo de nebulização, ele tem grandes chances de aumentar o índice de infecção. O recomendado por Sociedade Internacional de Pneumologia, Brasileira de Pneumologia, é o aerossol, a bombinha, que a galera chama de bombinha, né? O aerossol que deveria ser utilizado. Tem inúmeras vantagens em relação à nebulização. Primeiro é custo, né? Sai muito mais barato do que usar a nebulização por conta dos equipamentos de nebulização, do O2 que é utilizado, ou do ar comprimido que é utilizado, né? E o aerossol, no final das contas, acaba sendo mais barato e mais eficaz do que a nebulização, mesmo em pronto-socorro público. Mesmo em pronto-socorro público, tá? Isso é antigo, não é nada de novo. Bom, outra forma de você fornecer oxigênio para o paciente, através de ventilação não invasiva, a gente chama isso de VNI, ventilação não invasiva, certo? A ventilação não invasiva, ela depende da capacidade do paciente de respirar. O paciente tem que ter alguma capacidade de respirar para que você entre com VNI. Paciente que não ventila bem não pode usar VNI, certo? Que não consegue gerar um drive respiratório. Ah, Fabrício, mas eu tenho visto na COVID que os pacientes têm muita dificuldade de respirar. Tem dificuldade, mas consegue respirar. Então, esses pacientes, o máximo que você puder investir em não entubar é melhor para o paciente. O prognóstico dele é muito maior, muito mais positivo do que toda vez que você entuba. Tá? No começo da pandemia, nós tínhamos uma noção de que a intubação precoce era a solução. Hoje, depois de um ano de pandemia, a gente sabe que quanto mais você prorrogar a intubação, maiores são as chances do paciente, pelo menos no caso aqui do Brasil. Tá? Quando você faz o ENI, você pode usar dois tipos de ventilação, dois modos de ventilação. CPAP ou BIPAP. Tá? CPAP, pressão positiva contínua nas vias aéreas. Tá? BIPAP, pressão positiva alternada nas vias aéreas. Certo? O que significa isso? Na hora que o paciente faz inspiração, o aparelho manda oxigênio para o paciente. Na hora que o paciente vai tentar fazer a expiração, o aparelho manda ar de novo para esse paciente. Ou seja, tanto na fase inspiratória quanto expiratória, o ventilador mecânico vai enviar ar para o paciente. Quem dispara essa ação? A capacidade do paciente de respirar, a gente chama isso de drive respiratório. Então, drive é a capacidade que o paciente tem de disparar uma respiração, de começar uma inspiração, tá certo? Isso é o drive respiratório do paciente. Quando é que você utiliza VNI na urgência? É dermatite de pulmão, tá? Atelectasia pós-operatória, infecção e contusão pulmonar, deformidade torácica, apneia do sono, doenças neuromusculares e exacerbação de pneumopatia obstrutiva, como DPOC e asma. Tá? Essas seriam as principais situações para utilizar a ventilação não invasiva. E agora, Covid-19. Né? Então, na Covid-19, nós temos duas situações. Uma ventilação não invasiva, ela é recomendada, e outra, se puder instalar o capacete, o helmet de ventilação, ele é muito mais vantajoso do que a máscara de VNI, tá? Então, isso aí é a máscara de VNI. Aqui a gente tem uma para a apneia do sono, para pacientes que roncam, para fazer o tratamento da apneia do sono, ela é só uma máscara nasal, ela não cobre a boca, e aqui uma máscara facial completa, né? Facial parcial, aliás, perdão, que ela pega nariz e boca, não pega o rosto todo, certo? Essa máscara, ela é angustiante, tá? Pois é.
Na hora que você tenta respirar, o aparelho manda ar, na hora que você tenta respirar, ele manda ar de novo, o paciente fica todo incomodado. Não vou falar você porque eu nunca usei, então não sei como, não sei lhe dizer como é. Mas o paciente queixa muito do incômodo, tá? Até com o capacete, que ele gera uma pressão no ar ali dentro do capacete. Deixa eu encontrar uma imagem aqui do helmet para mostrar. Essas são imagens do helmet de ventilação, de VNI, né? Mostra até essa daqui, que é nosso querido Eric Ettinger, que é médico aqui das nossas UTIs Covids. Então, aqui. Esse aqui é o capacete, que mantém essa pressão não invasiva. É um material insuflável, tá? Que tem uma vedação aqui para a região do pescoço, que mantém essa pressão positiva aqui dentro, nesse ar que o paciente está respirando. Então, aqui você tem ele acoplado a um ventilador, por exemplo. Tem que estar acoplado ao ventilador. A máscara é isso aqui. A máscara é muito desconfortável. E olha que essa aqui é uma máscara facial completa. Vê que pega o rosto todo. Ele da outra imagem que eu mostrei é uma parcial, ela é incompleta. Tá? Mesmo com o capacete, isso aqui é importante. Deixa eu aumentar essa imagem. Mesmo com o uso do capacete, o uso do filtro, tá? Filtro na saída respiratória, ele é essencial para que o ar que o paciente está respirando aqui não seja eliminado cheio de vírus, né? Rico em vírus. Então, está usando um filtro aqui, ó, um filtro do tipo HME e um filtro do tipo EPA aqui, certo? Na saída respiratória. Ainda está usando uma válvula de PIP, que é para manter uma PIP para esse paciente. Fabrício, eu já ouvi falar em PIP, mas não sei o que é. PIP significa pressão expiratória final positiva. Deixa minha imagem sumiu, foi? Já voltou. E já caiu de novo. Pressão expiratória final positiva. É isso que significa a sigla PEEP. Para que serve a PIP? Quando o paciente está entubado, o tubo orotraqueal, ele ocupa o lugar, ele impede o fechamento da epiglote. A sua epiglote, a nossa epiglote, o que ela faz? Toda vez que você inspira, no final da inspiração ela fecha, para não entrar líquidos nem conteúdo gástrico, protegendo a sua traqueia, e para impedir o escape de gás, mantendo a pressão intraalveolar, fazendo troca gasosa. Tá? Deixa eu ver essa câmera aqui rapidinho. A câmera descarregou. Deixa eu usar outra. Certo? Então, eu preciso manter essa pressão dos gases dentro dos alvéolos para que haja troca gasosa. A troca gasosa alveolar, gente, não acontece apenas quando você inspira, ela acontece o tempo todo. Tá? A troca gasosa alveolar acontece o tempo todo. Então, eu preciso manter uma pressão estável lá no alvéolo para garantir que essa troca de gases continue acontecendo. Troca de O2 e CO2. Tá? Ela precisa continuar acontecendo, e quem vai fazer isso é a epiglote. Quando o paciente é entubado, essa epiglote ela perde sua função, porque ela fica isolada. Então, digamos que é assim. O paciente está com um tubo na traqueia e a epiglote não consegue fechar. O PIP, que é uma função que a gente coloca no ventilador mecânico, vai fazer a substituição da função da traqueia ou da epiglote, permitindo esse controle da pressão dentro dos alvéolos. Tá certo? Galera, se tiver qualquer dúvida do que eu estou falando, pelo amor de Deus, pergunta, viu?
Bom, bora ver um caso clínico aqui para a gente resolver. Homem de 53 anos de idade, trazido à emergência por familiares com história de dispneia intensa após dormir, associada a tosse produtiva com expectoração rósea. Havia relato de ser hipertenso prévio com uso irregular das medicações antipertensivas. Apresentava ainda dispneia aos médios esforços e vários internamentos pelo mesmo quadro. Tá? Então, veja, dispneia intensa, associada à tosse produtiva, ao dormir, né, ao entrar no decúbito dorsal ou ventral, não sei. Mas deitando para dormir, certo? Um hipertenso que usa mal suas medicações, não usa regularmente, aí já foi internado várias vezes pelo mesmo caso. Tá? O paciente se encontra pouco colaborativo, frequência respiratória 32 incursões, frequência cardíaca 120, pressão arterial 210 por 120. A febril e saturando 88. Jugular túrgida, pulmões se encontram congestos com crépitos difusos em ambos os hemitórax e a ausculta cardíaca, identificava-se a presença de quarta bula. Tá? O exame de abdômen revelou hepatomegalia a 5 centímetros do rebordo costal, à direita e 3 à esquerda. Bom, qual a suspeita para esse paciente até o momento? O que vocês acham? Qual a suspeita diagnóstica, gente? O que vocês acham? DPO cítico, paciente DPO cítico. DPLC é uma opção. O que mais? O que mais? Pode ser uma... Eu esqueci o nome agora, velho. Como é que eu vou lembrar? Pode ser uma. É tipo a síndrome do coração partido, lembra? Síndrome do coração partido. Isso, é uma cardiomiopatia. Ela tem um nomezinho, mas o nome parece que é japonês, é uma coisa assim, um nomezinho. Síndrome do Ela tem coração partido está mais DPOC. relacionado a fatores emocionais. O Ele, Fabrício pode ser uma hipertensão pulmonar. Pode ele ser tem hipertensão DPOC. pulmonar. Mas, pelo visto, vocês nunca lidaram com um paciente desses. Que se já tivesse lidado, batia o olho e dizia, é isso. Mesmo que, assim, as suspeitas que vocês estão colocando têm validade, tá? DPOC, hipertensão pulmonar, alguma causa cardíaca, o que mais faltou dizer? Covid, pode ser Covid, tá certo? Mas, toda vez que você vê escrito expectoração de cor rósea, bonitão! Vem aqui, rapidinho, vem. Oi. Não, agora não, Jesus depois. Você canta Jesus aí. Toda vez que você vê escrito expectoração rósea, gente, tenha certeza. Edema agudo de pulmão. Isso é uma descrição de livro. Ei, não, tira a mão. Não, Jesus agora não. Depois vai rezar com o momento de dormir. Então, veja. Expectoração rósea é um achado característico de um edema agudo de pulmão. Tá? Por mais que a gente, nesse momento, não possa descartar nenhuma informação e nenhuma suspeita diagnóstica, mas edema agudo de pulmão vocês não falaram. Certo? Olha isso aqui. Paciente com esse pico hipertensivo, frequência respiratória aumentada, frequência cardíaca aumentada, pouco colaborativo, tá?
saturando baixo, não tem história de febre, jugular túrgida, isso fala em paciente com ICC e edema agudo de pulmão. Certo? O que mais aqui? Ô, Bento, peraí, que a gente está bagunçando. O que mais tem aqui? Olha só. Ele sentiu a situação na hora de dormir, ou seja, na hora que ele deitou, ele entrou naquele quadro de comprometimento ventilatório, né? Aumentou o esforço cardíaco, o pulmão já devia estar meio encharcado e piorou. Tá certo? Ele usa medicação hipertensiva irregularmente, todo complicado. E já internou várias vezes pela mesma coisa. O que mais aqui? Pulmões congestos, congestão e crépito difuso, ou seja, difuso significa que está de base até ápice. O pulmão está todo tomado de secreção, certo? Se fosse uma infecção, tivesse febre, a gente ia falar que a expectoração não era rósea. A expectoração era de outra coloração, amarela, esverdeada, tá? Quarta bulha. Quarta bulha significa sofrimento cardíaco. O coração está fazendo muito esforço para trabalhar, tá? Então, tudo isso aponta para um paciente com um quadro cardiogênico provocando essa situação. Tá certo? Hepatomegalia. O que hepatomegalia quer dizer nisso aí? Será que é hepatopata? Não posso descartar a hepatopatia. Porém, isso também é característico do ICC, certo? Já que o sangue não consegue ser bombeado para diante pelo coração, ele acumula, né, no sistema venoso, então vai acumular lá na jugular, vai acumular no sistema venoso pulmonar, vai acumular nas veias cavas, logo abaixo da veia cava, quem se liga direto à veia cava inferior, é a veia porta. E a veia porta, ela sai do fígado, certo? Então, se esse sangue está sofrendo esse congestionamento todo, esse engarrafamento, esse congestionamento do sangue, vai acumular sangue lá no fígado também, e o fígado vai aumentar de tamanho, certo? Até chegar ao ponto do meu paciente ter membros inferiores edemaciados, que é o que a gente vai ver aqui. Extremidades edemaciadas, 2 cruzes de 4 cruzes, tá? Então, cada cruz equivale a 25% de gravidade. Então, nesse caso, ele tem 50% de gravidade. 4 cruzes seriam 100% de gravidade. É um edema de consistência mole, sem alteração de temperatura, e o sinal de Romans foi negativo. O que é sinal de Romans? Você vai pegar o pé do paciente, tá? Empurrar para trás, para sentir alongar a panturrilha, né? O gastrocnêmio aqui na panturrilha. Então, quando você faz esse movimento, se o paciente queixar de dor na panturrilha, uma dor intensa, é um sinal de Romans positivo. Se você pressionar e ele não queixar de dor, no máximo ele vai sentir alongamento da musculatura, então é um sinal de Romans negativo. O que é que o sinal de Romans aponta? Trombose venosa profunda, se ele for positivo. Tá? E aí a dica aqui da temperatura também fala a mesma coisa. Não tem alteração de temperatura no membro. Na TVP, eu teria um membro aquecido, com temperatura elevada, aumentada. Tá? E na trombose arterial profunda, você teria um membro frio, tá? Pela falta de fluxo arterial na região poplítea. Tá? A avaliação neurológica revelou um paciente agitado, ansioso, pouco colaborativo, sem sinais de lateralização e com pupilas isocóricas. Essa questão de sinal de lateralização é basicamente isso aqui. As pupilas ficam se movimentando, ó, de um lado para o outro, como se fosse um limpador de para-brisa. Tá? E uma pupila que se movimenta assim indica para você um comprometimento neurológico, um dano neurológico. Você vai encontrar muito isso em pacientes alcoolizados. Porque o paciente alcoolizado, o álcool vai fazer uma depressão do sistema nervoso central, vai fazer uma função anestésica. Tá? Então, o excesso de álcool pode provocar essa movimentação
lateral dos olhos, que a gente chama de nistagmo. Deixa eu digitar aqui. Nistagmo. Lá no chat. Certo? Então, esse paciente não está apresentando nistagmo, não está apresentando essa movimentação lateral. Então, tudo indica que ele não tem um problema neurológico. E as pupilas dele, ó, estão isocóricas. Por que então que ele está agitado? Por que ele está ansioso, pouco colaborativo? Por causa de uma baixa de O2, uma hipóxia. Certo? Uma hipóxia. Então, a principal suspeita nesse caso é edema agudo de pulmão, uma crise hipertensiva, né, está lá 220 por 120, insuficiência cardíaca congestiva, classe funcional 2 de 4, até classe 3, classe 4. O que é que confirma isso? Pressão elevada, dispneia intensa ao dormir, tosse com secreção óssea, isso aqui já mata, frequência respiratória 32, saturação baixa e crépitos difusos em ambos hemitórax revelando congestão. Tá? Deixa eu passar. O que vai ser solicitado para esse paciente no pronto-socorro? Hemogasometria, eletrocardiograma, ecocardiograma, raio-x de tórax, hemograma, ureia creatinina para ver função renal, sumário de urina, já que ele está com edema de membros inferiores, enzimas cardíacas, esse paciente pode estar apresentando um IAM, que é infarto agudo de miocárdio, que é assunto da nossa próxima aula, tá? E precisa pedir as enzimas hepáticas, TGO, TGP, bilirrubina, já que ele tem uma hepatomegalia, glicemia de praxe para esse paciente, tá? Então, esse paciente está sendo tratado para edema agudo de pulmão, com decúbito elevado sentado, ele fica mantendo o paciente sentado para ventilar melhor, certo? Acesso venoso apenas para fazer medicação, então pode ser até um catéter hidrolisado para esse paciente, certo? Nitrato intravenoso, se houver, e aí a gente está falando do tridil, certo? No APH, se eu não tenho tridil, eu uso o isordil, que é da mesma família. Certo? O tridil é a nitroglicerina, o isordil é a isosorbida, mas são da mesma família. Diurético, furosemida nesse paciente, para poder eliminar esse excesso de fluidos na urina, né? Então, forçar esse paciente a ter diurese, para enxugar o pulmão, para tirar o excesso de líquido do edema dos pulmões e jogar na urina. Morfina, para aliviar o quadro de dor do paciente, dar uma acalmada no paciente, e a morfina faz outra coisa, ela retém o sangue nos membros inferiores, que para esse momento é importante. Reduzir o volume de sangue que chega ao coração, para esse coração trabalhar menos. Tá? Pode ser necessário controlar a pressão com drogas como o nitroprusiato, que é o nipride, e inibidores da enzima conversora de angiotensina, como o captopril, o lisinopril, que pode ser feito endovenoso. Cardiotônico, pode ser feito o cedilanide ou a dobutamina, para aumentar a força de contração do coração e diminuir essa congestão. Tá? Bom, esse paciente nosso deve ser monitorizado eletrocardiograficamente. Quem teve na aula de segunda lá na prática viu como é que a gente faz o ECG. Tá? Eu preciso de oximetria de pulso. ECG, gente, eu consigo fazer no pré-hospitalar tranquilamente, com a equipe de suporte avançado. Com a equipe de suporte básico eu não consigo, não. Certo? Oxigenoterapia, eu preciso de um volume minuto elevado, então a máscara de O2 com reservatório do tipo não reinalante. Tá? Olha o caso aí. Após terem sido implementadas as medidas corretas para a patologia, o paciente evolui com diurese de 200 ml em 1 hora e persiste com dispneia. A ausculta respiratória apresenta crépitos na metade inferior de ambos os pulmões. Houve melhora da estase jugular. A APA no momento é 160 por 90, foi controlada. E a ausculta cardíaca não tem mais a quarta bulha. Entretanto,
A saturação, que era de 88, melhorou apenas para 90. A gasometria do paciente revela um pH de 7,31. A faixa de normalidade é 7,35 até 7,45, então 7,31 está abaixo, é um pH ácido. Meu paciente tem uma acidose, certo? Ah, mas ela é por conta da respiração ou por conta do metabolismo? Olha só, PCO2 é de 25 a 35, está 49, muito alto. PO2 era para estar em torno de 100, está 61. Bicarbonato está no valor normal e o excesso de substâncias alcalinas, que a gente chama de BE, Basis Excess, ele está em menos 3,1. Ou seja, eu tenho aqui uma acidose respiratória, porque o CO2 está elevado e o O2 está baixo, uma acidose respiratória, com tentativa de correção metabólica. O corpo está tentando compensar com substâncias alcalinas do metabolismo. Tá? Se ele continuar com insuficiência respiratória, é hora de fazer intervenções mais aprofundadas. Certo? Então, é hora, por exemplo, de tentar uma VNI nesse paciente. Se o paciente não melhorou, ou se ele evoluiu com inconsciência, ou se a VNI não está funcionando, não está tendo resultado em relação à melhora da oximetria, é hora de intubar o paciente. Tá? Intubar o paciente e iniciar uma ventilação mecânica invasiva, não mais não invasiva. Certo? E esse é um paciente que precisa ser internado na terapia intensiva. Ok? Isso aqui. Bom, a liberação da via aérea pode ser feita de diversas maneiras. Duas delas manuais, que são elevação da mandíbula, que a gente chama de gel thrust, e a elevação do queixo, que a gente chama de chin lift. Se eu falo de uma aspiração de via aérea, que eu posso fazer também, numa vítima de trauma, é igual a usar uma cânula de aspiração rígida e não maleável. A gente usa muito a cânula maleável, a sondinha de aspiração maleável, em geral, mas no trauma a recomendação é usar uma cânula de aspiração rígida. Esse modelo aqui, modelos aqui, são o modelo de Ian Kauer. A cânula de Ian Kauer. Tá certo? Deixa eu passar aqui. Que situação de engasgo, né? Na situação de engasgo, o manejo de via aérea envolve você fazer a manobra de Heimlich para poder liberar essa via aérea, desobstruir a via aérea. E isso aí salva vidas, tá? Corpos estranhos podem ser removidos lá da região da laringe com a pinça de Magil e o laringoscópio, tá? Ou pelo menos com a pinça de Magil e uma iluminação nasal. Tá? Depende de como vai ser feito um fibroscópio para iluminar pelo nariz, né? Só que a pinça de Magil ela só vai até a laringe. Se ela entrou na traqueia, é mais difícil de remover. E se entrou pelo esôfago, também você não consegue buscar com essa pinça aí, não. Você vai precisar de uma via endoscópica, ou endoscopia digestiva, se for para o esôfago, ou uma broncoscopia, se for para o pulmão. Tá? O corpo estranho, no caso. Aqui nós temos a bendita cânula de Guedel e a cânula nasofaríngea. A Guedel, ela ajuda a segurar a língua, impedindo a queda da língua, certo? Uma dica importante sobre a cânula de Guedel. Se eu sou a equipe de suporte básico e estou lidando com o meu paciente e ele rebaixou o nível de consciência, eu estou vendo que ele está com muita secreção na boca, eu vou lá e coloco uma cânula de Guedel.
Se o paciente não reclamar e deixar a cana de Guedel, isso significa que esse paciente é gravíssimo. Porque se eu testar com vocês aqui, gente, numa sala de aula, gente, quem de vocês deixa eu colocar uma cana de Guedel para testar em vocês? Você pode até deixar, mas seu corpo não deixa. Na hora que você tentar colocar a Guedel, seu corpo vai cuspir a Guedel para fora, ou vai vomitar, que vai tocar em cima do seu ponto de êmese na língua, tá? Então, a cana de Guedel impede esse movimento de queda da língua, segurando a língua aqui na cavidade oral, tá? Liberando a passagem do fluxo. Ventilação com bolsa, válvula, máscara. Né? O famoso AMBU. O AMBU, a palavra AMBU é uma sigla para Artificial Manual Breathing Unit, tá? Ou Artificial Manual Breathing Unit. Unidade de respiração artificial manual. Certo? Ele foi criado para isso, é um aparelho para você ventilar mecanicamente o paciente até se instituir uma via aérea definitiva e o paciente ser acoplado ao ventilador. Tá? Qual a observação sobre isso aí? Hoje, no suporte básico e avançado, para você usar esse dispositivo, você precisa de uma válvula aqui, ó, entre a máscara, um filtro entre a máscara e a válvula do AMBU. Eu tenho que colocar um filtro para diminuir a contaminação do ambiente. Mesmo nas equipes de esporte básico, é preciso ter o filtro para usar isso. No esporte avançado, a gente nem discute, tem que ter. Tá? Na prática, a gente vai ver isso aí, a maneira de como segurar a máscara do AMBU no rosto do paciente. Tá certo? Aqui nós temos um modelo de uma via aérea intermediária que o enfermeiro ou a enfermeira pode utilizar sem prescrição médica, que é a máscara laríngea. O material que eu mandei para vocês tem outros desenhos de máscara que vocês podem dar uma olhada, certo? Mas a máscara laríngea, ela fica justamente encaixada aqui na região da laringe. A ponta da máscara fecha o esôfago, a concha da máscara fica voltada para a laringe, mandando o ar para a traqueia. Tá? Então, o uso da máscara laríngea é liberado para enfermeiro, segundo o Conselho Federal de Enfermagem, contanto que o enfermeiro tenha treinamento para usar, certo? Tenha treinamento para usar e experiência em realizar o procedimento. Tá certo? Na nossa aula prática, nós vamos lidar com essa máscara aí. E vocês vão treinar no manequim, como é que insere. Então, este curso que vocês estão fazendo já capacita vocês para usar máscara laríngea aí na vida profissional. Tá? Ainda não há nada no Conselho Federal sobre técnica de enfermagem utilizando. Mas vocês vão ver que o procedimento é muito fácil. Tá? Não é complicado. Esse é outro dispositivo supraglótico que não está sendo mais utilizado, o Combitube. Por que não está sendo mais utilizado na via geral, no dia a dia? Esse aparelho é rígido, então ele pode causar um falso trajeto, pode causar uma lesão na laringe, e ele não serve para pessoas que têm menos de 1,5 m de altura. Ele só serve para quem tem acima de 1,5 m de altura. Tá? Deixa eu passar aqui. Passei direto. Bom, nos casos de via aérea comprometida, a obstrução da via aérea parcial total, né, deve-se pensar na intubação da traqueal desse paciente o mais cedo possível, o mais precocemente possível. Tá? Pronto. Pronto, galera. Na próxima semana a gente vai dar continuidade a essa questão de vias aéreas. Na próxima prática, né, a gente vai continuar isso. Deixa eu só dar um recado. A galera que vai fazer prática na sexta de manhã, tá tudo ok. É só vir. Tá? Às 9 horas a gente vai para lá fazer prática.
Galera do sábado, quem puder vir na sexta, venha, porque no sábado eu não vou poder. Esse sábado em específico, eu não poderei fazer aula, infelizmente. Ou, se a galera do sábado quiser, pode vir no domingo, porque eu vou estar de plantão, aí já aproveita, faz a aula. Quem tiver algum impedimento de fazer a aula no sábado, dá um pulo no SAMU domingo, que eu vou estar por lá de plantão. Tá certo? Vamos fazer uma foto para eu liberar vocês? Gente, tá calor aí. Aqui tá quente. Suando, mesmo coisa nada aberta. Cadê a galera? Ninguém vai abrir câmera, não? Eu juro que hoje eu não esqueço de postar. Não apago. Tá muito? Ah, tá muito calor. Verdade. Tá abafado. Bom, já que não tem foto, ninguém abriu câmera. Meninas, eu vou interromper a gravação.